Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pai amado, Pai Santo, essa é a Tua palavra, meu Pai. Confirma a bênção e a vitória. Tu és o Deus poderoso, meu Pai, para abençoar cada um que veio receber de Ti nesta noite, meu Senhor. Nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, meu Pai. Crendo, meu Pai, que Tu já estás dando a vitória à Tua igreja nesta noite, meu Pai. As causas mais difíceis, meu Senhor. As causas mais ocultas, meu Pai. As doenças mais profundas, meu Senhor. Aquilo que nós não podemos resolver. Alá, subelebendecai. Nós entregamos nas Tuas mãos nesta noite, meu Senhor, porque nós cremos a Tua providência, meu Pai. A Tua palavra diz que antes que nós viemos orar, Tu já conhece a nossa necessidade, meu Senhor. O que seria de nossas vidas nessa terra sem a Tua misericórdia, meu Pai. Confirma aí a vitória de cada um, meu Pai, de cada um dos nossos familiares, meu Pai, de perto e de longe, o nosso lar ali, meu Pai. Faz uma limpeza espiritual. Vai expulsando ali, meu Pai, com fogo, todo o mal, em nome de Jesus Cristo, que vai queimando, 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 vai saindo, vai saindo, vai saindo. Confirma aí, meu Pai, a Tua palavra revelada nesta noite. Eu creio na vitória, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vamos ler no livro de Atos, a partir do capítulo 2, a descida do Espírito Santo. Nós temos que ficar ligados na vontade do Senhor, porque a obra é do Senhor, e Ele sabe como que trata, né, cada um de nós, como que faz com cada um de nós somos vasos de barro. Capítulo 2. Cada dia mais nós temos que se humilhar aqui na terra para que Deus venha, né, fazer a obra em nossa vida, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Capítulo 2, versículo 1 em diante. Aleluia, Jesus. Atos capítulo 2, a partir do versículo 1. Abençoa, meu Pai. Glória a Deus. É do lado de João. Depois de João, em Mateus, em Lucas, Marcos, aí vem João, aí depois vem Atos. É lá no Novo Testamento. Glória, glória a Deus. A descida do Espírito Santo. Aleluia. Capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Glória a Deus. Vamos orar. Pai amado, Pai Santo, confirma aí a bênção de cada um de nós, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. O irmão pode sentar, amém, irmão? Irmãos, ocupam as mãos, glorifique o Senhor, Gaspar, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Irmão, essa palavra é uma palavra maravilhosa, porque foi o cumprimento de uma das palavras que Jesus falou, estando aqui conosco na terra. Então, os irmãos veem que muitas coisas Jesus falou para os discípulos, né? E uma das palavras que Jesus falou, que era ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então, significa que aquela hora ali, aquela coisa milagrosa que aconteceu ali, da descida do Espírito Santo, aquele povo podia não estar entendendo o que estava acontecendo, mas eles estavam sendo revestidos de poder. Então, essa força espiritual que nós temos, né, que às vezes a gente está ali caído, abatido, abalado, e nós temos aquela força espiritual para fazer algo, né, na presença do Senhor, a força não é do nosso corpo físico, mas é do Espírito Santo. Então, muitas das vezes nós recebemos uma palavra, mas quem recebe não somos nós, é Deus que está em nós quem recebe. Porque se quando nós entramos nessa guerra espiritual para servir o Senhor, tudo que tem acontecido em nós, ao nosso redor, nossa vida, viesse diretamente em nós, nós não aguentaríamos, né?
Então nós temos um Deus que é advogado, um Deus que é médico dos médicos, rei dos reis, senhor dos senhores e juiz dos juízes. E a Bíblia diz que quando nós formos falar alguma coisa com alguém, que nós não precisamos nem preocupar com o que a gente vai falar, porque o Espírito Santo vai falar por nós. Então, quando nós entramos numa peleja, em primeiro lugar não somos nós, é Deus que está na frente da peleja, não é verdade? Então, se algum dia nós tivermos que fazer alguma coisa, tomar uma decisão, nós temos que fazer como Davi, né? Davi, tudo que ele ia fazer era na presença do Senhor, né? Davi estava ali para ir para uma guerra, para guerrear, ele ia lá consultar o Senhor, e o Senhor direcionava Davi exatamente qual o caminho que ele deveria tomar, qual a atitude que ele deveria tomar, para quê? Para vencer a guerra, não é verdade? A Bíblia diz que quando Davi saía para pelejar, primeiro na frente de Davi ia o anjo do Senhor. Então que nós possamos ter essa confiança, né, de ter na nossa frente, né, o anjo do Senhor, deixar Deus trabalhar na nossa vida, porque os irmãos observam que muitas das vezes a pessoa vai fazer um teste ali de um psicólogo para passar um teste para ir para uma empresa, para entrar numa empresa, a nossa carne física é fraca, então a gente fica ali nervoso, não é verdade? Não sabe o que vai falar, né? Da mesma forma também um exame, às vezes a pessoa vai fazer um exame médico, ela já fica apavorada, já fica pensando, meu Deus, o que será nesse exame? Mas quando nós confiamos no Senhor, não existe problema, né? Aqui na terra que seja difícil para nós. Que a Bíblia diz que até um veneno que a gente tomar, a gente não vai morrer envenenado, não é verdade? A Bíblia diz, não tentará o Senhor teu Deus, mas nós temos um Deus que é um Deus vivo. Se nós preparar o veneno para beber, nós estamos tentando a Deus. Agora, se alguém vir nos dar um veneno, Deus não vai deixar a gente morrer. Glória a Deus, amém, irmão? Vamos glorificar o Senhor transforma em nome de Jesus. Irmão, a vida de Daniel, né, de Davi, aliás, a vida de Davi é uma vida maravilhosa, né? Nós vemos aqui na palavra do Senhor, quando fala de Davi, são experiências extraordinárias, né? Davi foi ungido rei. 1 Samuel 16, 1 Samuel capítulo 16. Vamos ver lá no capítulo 16 de 1 Samuel. É antes de reis. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus. 1 Samuel capítulo 16. É mais ou menos na página 400 do Velho Testamento. 455, 400, 1 Samuel, capítulo 16. Glória a Deus. 1 Samuel, vem Deuteronômio, Juízes, depois vem 1 Samuel. Depois, antes de Reis. Antes de Reis vem 1 Samuel. 1 e 2 Samuel. Aí é no 1 Samuel capítulo 16. Espírito Santo de Deus. Então os irmãos vê que em 1 Samuel diz, Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Interessante que antes de nós lermos o capítulo 16 de 1 Samuel, já no texto em cima já diz aqui, ó, Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Dos filhos de Jessé, tinha muitos que poderiam, pela aparência, ser aqueles que seriam ungidos como rei, né? 1 Samuel, capítulo 16. Dos filhos de Jessé, muitos ali poderiam, pela aparência, ser ungidos como rei, né? Mas nenhum dos filhos de Jessé foi escolhido, a não ser Davi. Então os irmãos veem aqui no versículo 8, diz assim, então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este tem escolhido o Senhor. Aí no versículo 9 diz, então Jessé fez passar a Samá, porém disse, tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim, no versículo 10 diz, assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido estes. Está vendo, irmão? Todos os filhos que Jessé julgou que poderia ser o escolhido, não era, né? Mas
Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor. Está vendo, irmão? O menor. Está vendo aí o mistério? E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. No versículo 12 diz assim: então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo é. Está vendo, irmão? Todos que passaram por ali, o Senhor falava assim: não é esse. E passou 7. Ali, aquele jovem todo ali, aquele monte de jovens, nenhum deles Deus tinha escolhido, porque era Davi. Então, quando chegou Davi ali, ele disse, e disse o Senhor, no versículo 12, do capítulo 16, e disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este mesmo é. Então, Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o que aconteceu? O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Está vendo, irmão? Vamos ler de novo a partir do versículo 13. Então, Samuel tomou o vaso do azeite, terra, e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então, Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Está vendo, irmão? Então, quando Deus escolheu, né, aquele homem de Deus ali, que ele foi ungido, o Espírito de Deus passou a estar naquele homem, não é verdade? Então nós, com toda a nossa fraqueza, né, nós podemos se achar pequeno, mas cada um, Deus escolhe para uma obra. Não somos nós que vamos nos escolher: hoje eu quero ser crente. Não, Deus escolhe. E não adianta a gente querer escapar da mão do Senhor, porque a Bíblia diz: agindo eu, quem impedirá? Nós até tentamos, né, como fez Jonas. Jonas recebeu uma palavra do Senhor. Vamos concluir aqui. Vamos ver sobre Jonas. Jonas recebeu uma palavra do Senhor e ali Jonas tentou fugir daquela palavra do Senhor. Mas a Bíblia diz que Deus enviou sinais, né, para que ele viesse a entender que não tinha como escapar das mãos do Senhor. Jonas fica no capítulo, vamos ver aqui, Jonas capítulo 1. Vamos ver aqui Jonas onde fica. É só vamos ver na primeira página da Bíblia, tem aqui escrito o número que fica Jonas. Vamos ver aqui se eu enxergo. 13. Lá na página 1000, 13. Aleluia, Jesus. Jonas. Na primeira página da Bíblia vem uma relação do nome dos capítulos, né? E vem o número onde ele está localizado do lado, que é os índices. Ali é o índice. Aí fica mais fácil para a gente achar. Entendeu? É mais ou menos no 1315 que fica o livro de Jonas. Então os irmãos veem que o Senhor, ele chama, né, a nossa vida para uma obra, ele nos escolhe, né, como fez também com Jeremias, e antes de Jeremias vir na terra, Deus já tinha conhecido Jeremias de terra. Então nós, por mais que a gente se debata para um lado, se debate para o outro, mas a mão do Senhor está sempre ali, né, nos dando a vitória, nos guardando, nos livrando, e a gente não entende. Hoje eu tive uma sorte, mas não foi sorte, foi a mão de Deus que estava nos guardando nossos familiares, né, que nós estamos sempre orando, né, quando aqueles anjos chegaram ali para destruir a cidade de Sodoma, ele passou por Abraão e falou assim: visto que ele vai ser uma grande nação, ocultarei isso de